Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo de aula referente à disciplina Equações Diferenciais, e aqui eu vou estar revisando um pouquinho do cálculo 1 no que diz respeito à derivada e sua relação com as direções, né, com a inclinação da curva mais especificamente. Por que eu estou falando isso? Porque eu vou estar trabalhando nas próximas videoaulas com o que a gente chama de campo de direções em equações diferenciais, que é uma alternativa quando a gente não consegue resolver a equação diferencial, a gente tentar imaginar onde é que a solução dela está. Tá certo? Então a gente desenha o que a gente chama de campo de direções, e esse campo de direções meio que vai nos dar uma ideia de como a função está se comportando, mesmo sem saber a solução do problema. Essencialmente é isso. Tá certo? Aí eu coloquei aqui um tópico interessante, eu não sei se muitos de vocês vão se lembrar, mas a derivada ela tem uma relação fundamental com a inclinação de uma curva. Né? Embora a gente só saiba, entenda muito bem inclinação quando a gente fala de reta, né? Esse ângulo θ aqui, digamos, com horizontal, eu vou chamar isso aqui da inclinação dessa reta, mas eu também posso definir isso numa curva. Né? Por exemplo, se eu pegar aqui a parábola y igual a x ao quadrado, se eu pegar aqui no ponto 1, se eu olhar a derivada é o quê? A derivada vai ser a reta tangente a essa curva, então assim, ela vai ter uma certa inclinação. Tá certo? Então é sobre isso que eu vou estar revisando aqui. Vou revisar com apenas um exemplozinho besta, né? E vamos considerar assim. Ó. Então, ó, sabemos, né, que a derivada de uma função y igual a f de x no ponto x0, y0 é igual à inclinação da reta tangente a f neste ponto. Essencialmente, é isso aqui. Ó. Vou desenhar aqui uma curvinha, vou tentar. Então, sei lá, eu tenho aqui uma curva qualquer, aí eu estou estudando ela aqui nesse ponto. x0, y0. A gente sabe que a derivada, a f', né? Aqui é f de x, né? Então, a gente sabe que a reta tangente aqui, né, vamos colocar assim, digamos que seja essa, né? Não sei se é, né? Estou fazendo aqui um quadro, estou chutando, tá certo? Mas digamos que ela só toca essa curva nesse ponto. Então, ela vai receber o nome de reta tangente. Então, a f de x está aqui, né? E aqui é a tangente AF no ponto x0, y0. Tá certo? Tangente. Vou ter tangente. Tangente AF no ponto x0, y0. Aí a grande pergunta que vem é o seguinte, poxa, como é que eu calculo a inclinação de uma curva? Na verdade, a tangente ela é aproximadamente a curva. Se você desse um zoom, você ia perceber que a tangente, quando você dá um zoom, a tangente e a curva, elas são aproximadamente a mesma inclinação no ponto. Então, o ângulo vamos pensar assim, né? Que essa tangente faz, na nossa lupa, né? Não ficou muito boa, o ângulo que essa θ, que a tangente faz com a horizontal aqui, esse ângulo, ele é o mesmo na vizinhança dessa curva, desse pontinho aqui é o mesmo que fará com a curva, ou aproximadamente o mesmo. Tá certo? Então, nesse caso, mas quem é esse cara? Esse cara é exatamente a inclinação dessa reta aqui, ó. Mas a inclinação dessa reta, a gente sabe que tangente desse θ é o quê? O f' de x0. Ou seja, o θ é o arctangente
da f' de x0. É a tangente a menos 1, que a gente chama assim, né, nas calculadoras. Né? Chama-se de tangente a menos 1. Certo? O que acontece? Então vamos calcular um exemplo aqui para a gente entender. Calcule a inclinação da reta tangente à parábola y igual a x ao quadrado no ponto 1, 1. Então, no ponto 1, óbvio, esse ponto pertence a essa parábola, vai passar uma reta tangente. Eu quero saber qual a inclinação dela. Sei lá, eu quero desenhar ela, eu quero saber qual a inclinação para desenhar certinho. Vou usar um transferidor, alguma coisa assim. Então, eu preciso dessa inclinação. Como é que eu faço? Olha só, para a gente não ir direto ao ponto, vamos desenhar aqui a parábola, né? Para não ficar uma questão muito seca. Você sabe que essa parábola aqui, ela vai ter um vértice dela, o vértice dela vai estar na origem, né? Ela vai ser uma coisa mais ou menos assim. Né? Sei lá, vai que eu acertei, né? Digamos que eu tenha acertado. Então aqui está o ponto 1, 1. Certo? Então, quem é a f' de 1? Então, primeira coisa, eu tenho que achar f' de x, que é quem? 2x. Logo, a f' de 1 é 2 vezes 1, que é 2. Então, o que acontece? Então, esse θ meu, certo? Que é a tangente aqui, ó, vai fazer com a horizontal, que é aproximadamente o mesmo que a curva vai fazer, né, que seria a inclinação da curva, se você pensar assim, ele vai ser o quê? Θ é o arctangente de 2. E se você pegar uma calculadora científica, eu vou pegar aqui a minha, bater aqui, ó, bote ela em grau, em deg, né? Só para lembrar. Para ficar mais fácil ver, tá certo? A minha calculadora aqui está configurada em deg. Aí você bate. No meu caso aqui é shift, tangente a menos 1, vai aparecer na tela tangente a menos 1 de 2. Eu não sei se dá para perceber aí. Tá certo? E aí, batendo igual, eu vou ter isso aqui, ó, aproximadamente 63,43 graus. Ou seja, essa inclinação aqui é aproximadamente 63,43 graus. Certo? Ou seja, essa curva, ela sobe com essa inclinação. Isso é muito útil para comparar, por exemplo, e se eu andasse mais no ponto 2, 4, qual seria a inclinação, por exemplo? Se eu quisesse calcular aqui no ponto, né, 2, 4, qual seria? Seria maior ou seria menor? Pô, pela geometria aqui que você está vendo, ó, provavelmente vai ser maior essa inclinação. Ou seja, esse ângulo vai estar mais perto do ângulo de 90 graus. De fato, se eu pegasse aqui, ó, aqui x0, y0 igual a 1, 1. Aí vou botar uma observação aqui. Vamos fazer x0, y0 igual ao ponto 2, 4. Então, como a gente já sabe que a derivada aqui, no caso, é 4, né? No caso, vamos fazer, né? Vamos calcular aqui, ó. Então, f' de x é 2x, significa que f' de 2 é 2 vezes 2, que deu 4 ali. Coincidiu, viu, gente? Aqui acabou coincidindo com essa coordenada aqui. Você vê que no de cima não coincidiu, ainda bem. Mas aí a gente vai e faz. Então, o θ vai ser o arctangente de 4. Que vai ser quanto? Shift, arctangente de 4, ou tangente a menos 1, 75,96. Quer dizer, se eu tiver aqui em cima, sei lá, no ponto 2, 4, né? Então, essa inclinação aqui da tangente, ela vai ser maior, óbvio. Essa reta, ela vai estar com esse ângulo. Aqui ela vai estar com um ângulo maior. É só você fazer esse desenho aí
para você verificar isso, tá certo? Então, à medida que eu vou andando mais para direita, né, fugindo da origem 0, 0, minha inclinação vai aumentando, tendendo a 90 graus, até que minha reta ela vai tender, ela não vai ficar, né, mas ela vai tender a uma reta, digamos assim, uma reta vertical, né? E a mesma coisa também vale se eu for aproximando-me da origem. Por exemplo, em 0, 0, a derivada aqui, 2 vezes 0 é 0, a tangente de 0 vai dar 0 graus, ou seja, minha tangente ela vai estar na horizontal, tá certo? Eu preciso disso aí, porque agora, nas próximas videoaulas, eu vou estar falando do campo de direções em equações diferenciais. Então eu vou precisar dessa ideia da derivada para eu não ficar falando uma coisa lá e você às vezes não está relembrando, não está entendendo, né, para ficar bem sólido. É isso aí. Qualquer livro de cálculo vai ter esse tipo de coisa. Talvez ele não tenha tão explícito assim com exercício, né? Infelizmente os livros de cálculo às vezes pecam um pouco, mas está aqui, tá certo? Basicamente é o que você precisa, é isso. Calcula a derivada, pega o arctangente desse valor que você achou como derivada, em deg no caso, né? Porque eu estou trabalhando com grau. Se não você quiser usar, você pode usar em radiano também, tá certo? Então é isso aí. Muito obrigado, até a próxima.